A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amada igreja, aos novos convertidos que, de uma forma muito especial, estão participando conosco nesse momento da escola bíblica para novos convertidos, para os servos do Senhor, novos servos do Senhor, que estão aí iniciando um estudo, um discipulado para passar pelas águas. Amém? Deus abençoe. Nós vamos iniciar a nossa quarta lição hoje da nossa revista Discipulado. E o tema da nossa lição de hoje é Conhecendo a Igreja. Antes de iniciarmos e lermos a lição e textos bíblicos e comentarmos um pouco sobre esse conhecimento a respeito da igreja, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Deus, de culto sim, Deus, estudo bíblico, presença do Senhor, nós precisamos honrá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e declarar, Deus, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos abençoar cada um dos alunos e alunas que participam conosco, novos convertidos, os seus filhos que tomaram a decisão de passar pelas águas do batismo, Deus, nessa confissão pública de fé. E nós queremos nesse momento pedir ao Senhor, Pai, que fale aos corações dos seus filhos, aos nossos corações, Pai, através da leitura, meditação da Tua Palavra, através do falar do Teu Espírito Santo aos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, lição número 4, título Conhecendo a Igreja, e o texto bíblico está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19. E o texto bíblico diz assim, Efésios 2, 19: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Então você, novo convertido, você faz parte da família de Deus. Concidadãos dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na introdução da revista, o autor diz assim: agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. A palavra igreja, nesta lição, não está restrita à Assembleia de Deus, Batista ou qualquer outra denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo porta-voz da salvação para as outras pessoas. A igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros, isto é, ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim integrar-se à igreja. Por isso, é preciso que você compreenda bem o que ela significa, conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. Então, a nossa proposta com a lição de hoje, a lição de número 4, é a respeito de entendermos o significado da igreja, conhecermos os seus objetivos e as suas ordenanças. O que é a igreja? Quais são os seus objetivos e quais as suas ordenanças? Amém? Interessante aqui no texto que nós lemos, e eu destaco aqui uma frase, é que a igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo.
a igreja é muito mais do que uma instituição que possui um endereço, um CNPJ. Igreja é um organismo vivo, que possui a sua vida através do próprio Espírito Santo de Deus, que veio habitar conosco e em nós. Amém? O texto aqui também diz que, fazendo parte agora da igreja, automaticamente nós estaremos dando continuidade à obra, ao serviço de Cristo. Por isso somos chamados cristãos. Amém? Então, tópico 1. O que é a igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual e não fisicamente, para seguirem a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos eleitos e os do caminho. Assim como a igreja primitiva foi chamada, né? Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Ela não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo da terra. É o seu lado invisível e universal. Amém? Então, quando nós falamos em igreja, no sentido neotestamentário, no sentido bíblico, nós estamos falando algo que vai muito além de um lugar que podemos ir. Igreja representa biblicamente alguém que devemos ser. Amém? Corpo de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco alguns símbolos da igreja. Então, igreja, biblicamente falando, não está restrita ao conceito de um templo físico, uma estrutura como essa que nós vemos aqui. Não. Igreja, biblicamente falando, ela está fazendo referência à reunião, à assembleia dos santos, dos salvos, que uma vez resgatados por Cristo, agora formam a unidade, a comunhão provinda do Espírito Santo, e isso é um modelo, isso é um meio de pregação, isso é um chamado para pregarmos o Evangelho e cada vez mais resgatarmos vidas perdidas para integrarem conosco o corpo de Cristo. Amém? Isso é ser igreja. Embora a palavra igreja seja empregada em primeiro lugar para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos de um determinado lugar, isto é, a igreja local. Então, no parágrafo anterior, o autor falou sobre uma igreja universal. E aí essa igreja universal não é a denominação, né? Não é essa igreja que conhecida no Brasil e fora do Brasil, com uma placa denominacional, não. O autor está falando sobre uma igreja que alcança todo o universo, todo o planeta, formada por pessoas salvas de todo povo, língua, tribo e nação. Amém? Mas aqui, esse conceito também pode fazer referência a um grupo de pessoas salvas que são igreja, mas especificamente uma igreja local, ou seja, um grupo de pessoas que se reúnem estrategicamente pelo Senhor para, em uma comunidade, em um local, né, pregar o Evangelho, promover a comunhão num bairro, numa rua, numa cidade. Então, esse grupo de pessoas também é chamado de igreja, mas é uma igreja local. Várias igrejas locais compõem a igreja universal, a igreja mundial, né? Amém? Dando continuidade agora a alguns símbolos da igreja. O primeiro símbolo é o corpo. Jesus não tem mais, ou não está mais presente entre nós, os homens, de forma física, mas em cada pessoa que o recebe, em qualquer parte do mundo, ele introduz a sua vida de forma
de maneira a formar um corpo. Amém? Perceberam? Jesus não está mais presente fisicamente como esteve há 2000 anos atrás, né? No seu nascimento, crescimento, o início ministerial e, por fim, a sua morte e ressurreição. Então, Jesus foi assunto ao céu e agora Ele habita nos nossos corações através do Espírito Santo. Amém? E nós que temos Cristo em nosso coração, nós que fazemos cumprir a palavra lá de Romanos 2:20, onde diz que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, vive em você, juntos nós formamos o corpo de Cristo. Então a igreja como um todo, ela é o corpo de Cristo. Então nós temos funções nesse corpo, nesse símbolo anatômico, né? Nós podemos sim aplicar da forma em que eu sou parte do corpo, então eu tenho uma função que é fundamental para a saúde, para o bom funcionamento desse corpo. Você também. Glória a Deus. Então, por ter a vida em Cristo, a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, uma associação ou clube. É um organismo, algo que tem existência tal como o corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Amém? Então entenda isso. Nesse momento, não importa se você é cristão há muitos anos ou há pouquíssimos meses ou poucos dias, você faz parte do corpo e se você faz parte, você possui agora uma função específica dada pelo próprio Cristo, você possui vida dada pelo próprio Espírito Santo, então você é importante no corpo. Sem você, a saúde do corpo está comprometida. Amém? E aí ele continua detalhando a figura do corpo, né? Falando sobre cabeça, onde Cristo é o próprio cabeça, ou é a própria cabeça desse corpo, conforme nós vemos lá em Colossenses 1,18. Outro símbolo é templo. Embora Deus habite em toda parte, Ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente é um templo de Deus, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, essa figura aqui, visível, palpável, estrutural de um templo, né, que nós conhecemos, na verdade isso é um pouco do que deve significar o conceito de igreja, um dos símbolos da igreja. Na verdade, Deus, Ele habita no templo, e o verdadeiro templo é o homem, sou eu e você, que juntos formamos a igreja. Amém? Então Deus quer se manifestar no templo, ou seja, no homem, em você, em mim. E aí ele continua dizendo, por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Então, Deus fala de uma forma muito especial com o homem, lá em Gênesis capítulo 2, quando ele vai dizer que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ora, se um dos símbolos da igreja é o corpo, isso é uma referência tremenda para um casamento. Quando nós falamos biblicamente, principalmente no contexto ali de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 também, nós estamos falando de um corpo, esse corpo que deu origem a duas vidas, ou seja, o homem e a mulher. Então nós estamos falando de uma figura que representa casamento. Amém? Então, biblicamente falando, e um dos símbolos talvez mais comuns no Novo Testamento é justamente o símbolo da noiva
e do noivo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós somos a noiva de Cristo. Glória a Deus por isso. Esse é o maior desejo, esse é o maior anseio do nosso coração. É encontrarmos com o nosso noivo. Glória a Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, Paulo afirma que preparará os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Em Efésios 5:25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. Apocalipse 22:17. Amém? Outro símbolo da igreja, o qual se pode destacar na Bíblia, é a família. Então você agora é membro da família de Deus. Então sinta-se integrante da família. Amém? Assim como aquele filho perdido, lá em Lucas capítulo 15, que ele volta para casa, e quando ele volta, ele recebe um abraço do pai, recebe perdão do pai, ele é vestido novamente, chinelo, anel, roupas novas, caracterizado como integrante da família. É isso que está acontecendo e que aconteceu com você. Você voltou para a casa do pai. E agora você está sendo novamente caracterizado. Aquilo que o pecado, com o seu poder, né, podemos dizer assim, desfigurou ou transformou de forma negativa, Cristo, com seu poder, Ele veio sobre a sua vida, sobre a minha vida, através lá do sangue derramado na cruz, para novamente nos trazer, formar esse caminho de volta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque Deus aboliu todas as barreiras que o separavam da humanidade, porque Jesus agora lhe chama irmão. Amém? Então somos e fazemos parte da família do Senhor. Glória a Deus por isso. Perceberam os símbolos que a igreja recebe? Família, corpo, templo, noiva. Olha que coisa linda. Deus é tremendo. Tópico segundo, os objetivos da igreja. Através da Bíblia, você descobre que a igreja foi fundada por Cristo para cumprir as seguintes finalidades. Primeiro, evangelizar o mundo. Então, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 16 de Marcos, versículos 15 e 16, quando nós lemos Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e 20, enfim, quando nós lemos textos evangelísticos, onde Cristo convoca e instrui a igreja, a pregação do evangelho a toda criatura, nós entendemos que essa é a nossa finalidade. O objetivo da igreja é evangelizar o mundo. Assim como nós recebemos, nós também oferecemos. Amém? Nós de graça recebemos, pela graça, e devemos também de graça e através da graça oferecer a salvação que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, entendam uma coisa. Você foi salvo, eu fui salvo, também para ofertar salvação. Amém? Assim como Cristo ofertou a salvação na cruz, hoje, salvos, nós também ofertamos a salvação. Um segundo objetivo da igreja diz assim: lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação dos cristãos. No culto, todos os crentes podem se reunir em oração, seja em petição, ação de graças e intercessão. Esta também é uma maneira de você louvar a Deus. O culto também é uma oportunidade para os crentes estudarem a Bíblia. Parte dele deve ser dedicada
ao ensino da palavra de Deus. Você aumenta o seu crescimento espiritual quando a palavra é aplicada com sabedoria em um estudo bíblico. Então, resumindo, um dos objetivos da igreja, nós, homens salvos, mulheres salvas, como igreja, um dos objetivos é ensinar. É estarmos reunidos em um lugar de culto para ensinarmos. Ensinarmos o quê? Ensinarmos como se louva o Senhor. É mais ou menos como se estivesse educando uma criança recém-nascida. Ensinarmos como nós fazemos a oração. Ensinarmos a comunhão. Entenderam? Essa é uma das finalidades do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. É pegarmos os recém-nascidos novamente, os nascidos de novo, e ensinarmos os primeiros passos. É claro que eu estou falando aqui, será que nós temos condições realmente de ensinar alguém a orar? Eu lembro que, recém-convertido, eu ficava escolhendo algumas pessoas como referenciais para mim. E eu olhava para aquela pessoa e falava, nossa, assim como Paulo fala aos Coríntios, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu olhava para algumas pessoas para tentar imitar aquelas pessoas no sentido de aprender, Então eu olhava, como é que aquela pessoa ali ora? E eu olhava para outra pessoa referencial, como aquela pessoa louva? E eu olhava para outra pessoa, como é essa pessoa fora do ambiente, das quatro paredes, de um templo? Como essa pessoa se porta? Então essa é uma das finalidades da igreja do Senhor. É ensinar. E eu olhava para outro referencial, como essa pessoa lê a Bíblia, como ela estuda a Bíblia. Entenderam? Então nós possuímos a responsabilidade do ensino. Em terceiro lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Então, biblicamente falando, nós somos mordomos do Senhor nessa terra. Amém? Nós entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida ao Senhor, e agora o que opera ou o que impera em nós é a vontade única e exclusiva do Senhor. Amém? Então, nós somos chamados mordomos por quê? Porque nós estamos aqui realizando um trabalho para o Senhor. Nós estamos aqui cuidando daquilo que é do Senhor. Amém? E principalmente, cuidando de vidas, trabalhando, exercendo um serviço em prol do alcance de vidas. Amém? Então, a igreja possui também a responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor nessa terra. Em quarto lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Disciplina e norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividades regulamentadas, dirigidas por Deus. É conduta, entenderam? Conduta. Alguém que chega, na igreja, essa pessoa não conhece a conduta, a moral bíblica, a maneira de se comportar, a disciplina bíblica para uma vida cristã saudável, para nos tornarmos referenciais. Então nós recém-convertidos, chegamos na família de Deus, no corpo de Cristo, com alguns costumes, com algumas manias pecaminosas, erradas,
destrutivas, que por serem manias ou costumes, é prática de vida e com o tempo, através da santificação, da vida do Espírito em nós, essas coisas vão ficando para trás. Amém? Então nós vamos sendo novamente transformados para verdadeiramente brilharmos, para verdadeiramente transpirarmos, né? Exalarmos o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Só um exemplo, eu lembro, novo convertido, na igreja, eu cheguei para uma dessas pessoas que eu falei, referenciais, e eu perguntei assim para essa pessoa, mas vem cá, como que é o namoro cristão? O que o cristão, resumindo, né? O que o cristão pode e o que o cristão não pode fazer com a sua namorada? E aí eu lembro que aquela pessoa falou assim para mim, olha, você pode fazer tudo o que você faria quando você estivesse na sala da casa da sua namorada, sentado no sofá com ela, e em frente a vocês estivessem lá o pai e a mãe dela. Ponto final. É isso. E eu olhei assim e falei, uau, né? Que resumo abençoado, claro, simples. E glória a Deus por isso. Amém? Só um exemplo para entendermos que nós, quando passamos pela conversão, arrependimento, salvação, nós chegamos com algumas manias, alguns costumes, e nós precisamos entrar em choque, né, com as condutas, as normas bíblicas, né, a disciplina cristã. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição, conhecendo a igreja, vai falar sobre as ordenanças da igreja, ou seja, as duas ordenanças que Cristo deixou, né? Orientações bíblicas de Jesus para a sua igreja. Primeiro, o batismo. Segundo, a ceia do Senhor. O que iremos participar daqui a pouquinho da mesa do Senhor. Amém? Então, primeiro, batismo. Há duas cerimônias ordenadas por Cristo para que os crentes a pratiquem: o batismo em água, cerimônia de ingresso do novo crente na igreja e simboliza o início de sua vida espiritual, e a ceia do Senhor significa a continuação desta vida espiritual. Por isso, o crente deve participar dela para manter sempre a comunhão com o Senhor. Batismo e ceia. Batismo, uma confissão pública de fé, onde o batizando, né, aquele que vai passar pelas águas, ele está publicamente declarando o que aconteceu na sua vida, ou seja, o novo nascimento, a salvação. Amém? Então, batismo não é nascer de novo. Batismo é uma declaração pública de alguém que nasceu de novo. É essa pessoa dizendo: comunidade, sociedade, olhem para mim, eu sou uma nova criatura. Amém? Isso é batismo. E aqui ele diz assim, só para esclarecer, o batismo em água é a cerimônia de ingresso do novo cristão na igreja. Essa frase precisa ser explicada porque a pessoa, ela integra a família de Deus, a igreja, não quando ela passa pelas águas, mas quando ela nasce de novo. Amém? Batismo não é meio de salvação. Meio de salvação é graça mediante a fé. Então, eu ouvi a palavra de salvação, a graça me tocou, eu entendi, e eu tive fé, eu criei, então, automaticamente, como nós estudamos na aula passada, eu sou justificado, regenerado, nasci de novo, e aí sim, eu prossigo a minha caminhada cristã em santificação. Depois que eu nasço de novo, aí sim,
eu tomo a decisão de passar pelas águas. E quando eu passo pelas águas, eu estou dizendo para o mundo espiritual, para o mundo físico, eu nasci de novo. Amém? Então não confundam nascer de novo com passar pelas águas. Amém? Você que está estudando conosco, você que é novo convertido, perceberam? Novo convertido não é aquele que passou pelas águas, mas aquele que recebeu Cristo no seu coração, que é salvo, que faz parte da família de Deus. E por fazer parte da família de Deus, você vai passar pelas águas, um indicativo da sua nova vida em Deus. Amém? Acho que expliquei bem, né? Expliquei até demais. Então, batismo, através do batismo em água, você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo, a nova vida iniciada a partir da conversão. Amém? É o sinal exterior, o qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete, de modo espiritual, o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. Então, Paulo vai dizer lá aos Romanos, né, na carta aos Romanos, no capítulo 6, que o batismo representa também o sepultamento da velha criatura. Ou seja, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, é porque o antigo Davi morreu. E aí, espiritualmente falando, no batismo, eu vou pegar essa velha criatura Davi, o Davi que tinha vontade própria, que tinha desejos pecaminosos, que tinha uma natureza pecaminosa, que tendia para o erro sempre, e isso me levava à condenação. Então, espiritualmente, esse Davi que morreu, ele está sendo sepultado. Se os irmãos repararem, quando nós passamos pelas águas, é comum nós colocarmos as mãos assim, né? Alguns, né, colocam as mãos assim, e aí o ato do batismo é pegar essa pessoa, mergulhar por completo, até porque a palavra batismo significa mergulhar, imergir por completo. Então essa pessoa é mergulhada por completo, como se fosse um sinal de que ela estava sendo sepultada, né, embaixo, né, completamente da terra, né? E aí depois ela é levantada. E quando ela é levantada, ali está publicamente, né, o símbolo de que essa pessoa ressuscitou em Cristo, nasceu de novo em Cristo. Amém? O batismo em água não salva, porque em si não tem poder para tal. Amém? Então precisa ficar bem claro aqui, quando Jesus fala para Nicodemos, em João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Então quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Jesus não está falando que só herda o reino de Deus quem nasce espiritualmente, quem passa pelas águas do batismo. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando quem nascer do Espírito e da água. Ele está falando quem nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água? Nascer da água significa o nascimento físico, conforme uma criança, né, fica por 9 meses naquele período de gestação, né, envolvido por uma água, não é? Então, quando essa água ela escapa, essa bolsa estoura, né? Então, isso é o sinal de que a criança está nascendo. Nascendo do quê? Da água, né? Então, na cultura judaica, eles se referiam ao nascimento ou como gotas ou como água. Então, Jesus está falando, né, na cultura judaica, no contexto ali do 1º século, que quem não nascer fisicamente, como Nicodemos tinha nascido, e quem não nascer também, depois de nascer fisicamente, quem não nascer novamente, ou seja, espiritualmente,
não pode herdar o reino de Deus. Amém? Então que fique claro, nascer da água não significa passar pelas águas do batismo. Amém? Porque o batismo não salva. E aí, continuando, as igrejas locais estabelecem esta prática para que o novo crente se torne membro dela e participe da ceia do Senhor. Os evangélicos não batizam crianças porque elas não têm de que se arrepender e não podem exercer a fé. Então, dois pontos que precisam de esclarecimento aqui. Primeiro, a igreja evangélica, né, e talvez uma melhor aplicação, a igreja protestante, né? Ela não batiza criança porque nós entendemos que o batismo é uma confissão pública de fé. Eu estou dizendo para a sociedade quem eu era e quem eu sou agora. Quem eu era enquanto pecador e quem eu sou enquanto salvo em Cristo. Uma criança não tem intelecto suficiente, não tem entendimento para tomar uma decisão por si só e dizer e entender que ela é pecadora, né? E que ela agora tomou uma decisão por Cristo e ela quer mudar de vida. Criança não tem ainda a condição, né, de tomar essa decisão. Por isso, não faz sentido para nós evangélicos, né, nós batistas, batizarmos criança, porque a criança não tem intelecto ou entendimento para fazer essa confissão pública de fé. Amém? Outra questão aqui interessante é que nós percebemos que nas igrejas evangélicas, né, e na nossa igreja também, participa da mesa do Senhor, né, da ceia, quem já passou pelas águas. E talvez, e essa é uma questão, né, é um debate antigo, por que só pode participar da mesa do Senhor quem já passou pelas águas? Onde está isso na Bíblia? Me mostra um versículo bíblico que fala sobre isso, né, Arnaldo? Mas, falando um pouquinho sobre o nosso contexto batista, né, e mais especificamente, lá no início do século XVII, nós vamos ver que quando a igreja protesta, né, contra alguns dogmas, algumas doutrinas católicas, então a igreja ela tenta reformar a igreja católica e, não sendo possível, ela acaba naturalmente sendo excluída, né? Então, formando ali não uma nova igreja, mas restaurando a igreja verdadeira de Cristo, amém? Nós não somos uma nova igreja, nós somos a única igreja que existe, que no período ali aproximado da Idade Média perdeu a sua identidade e essa identidade foi resgatada através da Reforma Protestante. E um dos pontos da Reforma Protestante é justamente essa confissão pública de fé. Não deixou de existir essa tradição, né? Qual é a sua religião? A minha religião é A. Por que a sua religião é a religião A? Não, porque meus pais eram, eu nasci, fui batizado recém-nascido, então eu sou dessa religião. Não é assim que funciona, não é essa a proposta bíblica para a salvação. Então, a proposta de Cristo para as nossas vidas é: nós entendemos que somos pecadores, Ele é o Salvador, e aí sim nós temos fé e somos salvos. Amém? Então, o que aconteceu lá no início do século XVII? Principalmente no contexto batista, né? Que fala sobre batizar. Então as pessoas entendiam que a salvação não era fruto de uma tradição familiar ou religiosa, mas era o resultado, verdadeiramente, de uma vida de arrependimento, de uma confissão pública, onde aquele que confessa diz: Deus, habita na minha vida, muda a minha história. E aí essas pessoas passaram, ao confessar, elas começaram a passar pelas águas novamente, porque entenderam que o batismo ele deve significar a confissão pública de fé. Então, por isso,
criou-se essa tradição de que para participar da mesa do Senhor, não deveria ser simplesmente uma pessoa que vem de um berço de uma religião, ou que desde criancinha frequenta uma determinada igreja. Não, participar da mesa do Senhor precisa ser o resultado de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Amém? E tradicionalmente, a partir, da história da Igreja Batista, lá no século XVII, sabe quem está fazendo, quem passou pelas águas, ou seja, quem confessou Cristo como seu Salvador publicamente. Amém? Glória a Deus. Então, é a ceia do Senhor. Nós vamos encerrar nossa lição conhecendo a igreja, onde nós aprendemos o que é a igreja, quais são os seus objetivos e as duas ordenanças. Amém? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Continue nessa sua força. Continue conosco, firmes no Senhor, para que daqui a pouco você possa passar pelas águas e confessar publicamente a sua decisão por Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o seu nome e reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é tremendo. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado por essas pessoas, irmãos queridos, que estão participando conosco, com um desejo no coração, Deus, de passar pelas águas, para dizer para a sociedade, para a igreja local: eu sou parte da família do Senhor também. Eu confessei Cristo, eu sou salvo no Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.